Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 08 de Matemática preparatória para o concurso da Petrobras 2023. Gostaria de lembrar que as inscrições estão abertas e vão até o final deste mês, portanto, não deixe de se inscrever. Então, vamos à aula. Como você pode observar, essa aula é muito interessante e muito importante, porque ela representa dois temas do edital que vocês estão vendo aí: funções exponenciais e funções logarítmicas, item 2 do edital. Lembrando que o próximo tema que nós vamos ver aqui de matemática aqui no canal serão as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante. Portanto, não perca, não deixe de ver. Nós vamos ver nesse slide que as funções logarítmicas são o inverso das funções exponenciais. Uma pode ser convertida na outra. Aqui nós temos um exemplo de funções logarítmicas e funções exponenciais na parte de baixo. Você calculando o valor de log de 8 na base 2, você vai ter x. Se você for calcular a equação de baixo, que é uma exponencial, uma função exponencial, você vai ter o mesmo x, porque uma é o inverso da outra. Tá certo? Eu obtive a equação exponencial em cima da equação logarítmica, beleza? E posso também obter o contrário, a partir da equação exponencial chegar nessa log de 8 na base 2. E nós vamos ver isso, ok? Então, quando nós temos particularmente uma potenciação, nós podemos transformar isso numa radiciação, porque a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, isso fica raiz cúbica de 8 para o x, certo? Então, eu transformei uma potência na linha de cima para a linha de baixo numa equação envolvendo radiciação. Da mesma maneira que eu posso fazer isso com os logaritmos e funções exponenciais, porque uma é inverso da outra. Vamos calcular, então, o logaritmo de 8 na base 2. O passo que você tem que fazer é o seguinte: você pega a base do log, é o 2, a base, e escreve igual ao resultado do logaritmo. E faz isso com uma função exponencial. Então, 2 elevado a x tem que dar quanto? Tem que dar o 8. Aí você escreve assim. Tá? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é a definição de logaritmo. Beleza? É importante também você saber que log de a na base a é igual a log de π na base π, que é igual a log de 3 na base 3, que é log de 10 na base 10. Quando é base 10, você não precisa escrever o 10 da base, só escreve log de 10. Todo mundo já sabe que é log na base 10. Da mesma maneira, o ln. O ln é log na base e, que é o 2,718. Você não precisa escrever, quando você escreve ln, você dizer que a base é e, porque ln é log na base e. Beleza? Então, o logaritmo de qualquer número, esse a maiorzinho aí que tá, é o logaritmando. Na base a, que é o menorzinho, é igual a 1. Todo logaritmo na mesma base é igual a 1. Eu vou resolver este inicialmente, tá? Depois eu vou fazer aquele da função exponencial, que é o de baixo. Então, o log de 2 elevado ao cubo na base 2 é igual a x. O que eu fiz? Eu escrevi no lugar do 8, 2 elevado à terceira. Está certo isso? Sim, está. No lugar do 8 eu posso escrever 2 à terceira. É o primeiro passo que eu tenho que fazer para achar o x. Agora eu tenho que fazer o quê? O que você faria nessa situação? Tomba o 3, né? É a propriedade do logaritmo. Ele passa a ser uma multiplicação, deixa de ser potenciação, 2 elevado à terceira, e vai virar uma multiplicação. Tomba, portanto, 3 vezes log de 2 na 2 é igual a x. Mas quanto é log de 2 na 2? Todo mundo sabe que é 1. Então, isso é 3 vezes 1 igual a x, portanto, x é igual a 3. Eu resolvi a equação logarítmica e agora descobri que o x é 3. Agora eu vou resolver a função exponencial. 2 elevado a x é igual a 8. E vamos ver o resultado que dá. Deve dar o mesmo 3, né? Porque uma derivou da outra. Guarde isso no cérebro, né? Essa é a anotação que eu uso no meu e-book para avisar em cada tema importante. Eu vou fazer aqui, tá? Que aquele tema é importante. Então, tanto que o logaritmo de um número na mesma base dá 1, quanto que você pode converter funções exponenciais em logarítmicas e vice-versa. Bom, e agora como é que eu faço uma equação exponencial? Eu vou passar o 8 para 2 à terceira. Agora eu tenho a seguinte situação, que 2 está elevado a x e o 2 também está elevado a 3 do outro lado. Se as bases são iguais, 2 e 2,
significa que os expoentes têm que ser iguais. Então, x é igual a 3 nesse caso. Portanto, eu descobri, resolvendo, log de 8 na base 2 igual a x, descobri que x é 3, e também 2 elevado a x igual a 8, descobri que x é 3, porque uma equação derivou da outra. Aqui eu vou pedir para você deixar seu like, não esqueça, me ajuda muito no canal, e também mostrar essa foto linda das pessoas, de duas mulheres aí, né, trabalhando na plataforma da Petrobras. Tá certo? Eu não trabalhei na plataforma, eu trabalhei em terminais, que é muito mais tranquilo, terminais. É muito melhor, inclusive, trabalhar em terminal do que a refinaria. Muito melhor, eu digo assim, na questão de barulho, de estresses, porque todas essas pessoas, tanto que trabalham em refinaria, bem como trabalha em plataforma, você sabe que tem adicionais a mais, né? Porque quem trabalha em plataforma, por exemplo, fica confinado, trabalha 14 por 21, antigamente a escala parece que era 15 por 15, trabalhava 15 dias na plataforma e descansava 15 dias, e hoje é 14 por 21. Tem gente até que mora nos Estados Unidos, trabalha no Brasil e mora nos Estados Unidos. Então é um trabalho bastante interessante e com muito treinamento, né, que você vai ter de combate a incêndio, de outras providências em casos de emergência. Mas é um trabalho bastante interessante e tem as suas características. Eu espero um dia fazer uma entrevista com essas pessoas, né? Meu irmão também trabalhou em plataforma. Entrevistar pessoas que trabalharam em plataforma, trabalharam em terminais. Eu trabalhei de 1989 até 2002. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado em física, então fui seguir a minha carreira na ciência, mas eu admiro muito, né, esse trabalho, da qual eu trabalhei 13 anos, pude participar de várias experiências e eu gostaria de, então, de fazer com que você entre na Petrobras, certo? Então vamos seguir junto. Bom, toda vez que você tiver uma exponencial, por exemplo, exponencial e elevado a 1, quanto que dá e elevado a 1? É o próprio e, que é 2,718. Mas se esse e tiver elevado a ln, que é o logaritmo na base e, você poderia escrever log na base e, isso também está escrito a mesma coisa. Só que, olha só, gente, esse termo do meio, log e elevado a log de e na base x, não se escreve assim. Você praticamente não vai ver isso, tá certo? Porque não precisa, isso tem um termo que define log de alguma coisa na base e, é chamado de ln, tá certo? Então, você não vai ver isso. Eu estou fazendo isso para mostrar para você que a base do ln é o e, mas eu não posso colocar ln na base e, porque aí isso é um erro de escrita, tá certo? Muito bem, então o ln de x é o logaritmo de x na base e. Essa maneira é uma maneira de mostrar para você, mas não aparece, não vai aparecer, tá? É mais para mostrar para você que ambos têm a base e, tá certo? Então, por exemplo, na página que nós vamos ver do exercício, ele escreve log de alguma coisa na base 10. Ele não precisava colocar o 10. Ele poderia omitir. Quando você escreve log, todo mundo já entende que é na base 10. Tá? Mas ele escreveu justamente para evitar problemas de anular a questão. Né? Ah, professor, você não falou que aquele log era na base 10. Mas a gente sabe que, em geral, tem que ser na base 10. Tá? Então vamos lá. Da mesma maneira que o ln na base e. Toda vez que a base do log que está em cima for igual à base da exponencial, esse número daqui, isso vai dar x, né? Por quê? Porque este e, que está aqui, é o mesmo e que está aqui. Toda vez que isso ocorrer, o resultado é o logaritmando do log. O logaritmando é x, vai dar o x, beleza? Então, e elevado a ln de x é o próprio x. Então, por exemplo, se ali está 5/8 no lugar do x, o resultado é 5/8, tá certo? O número que tiver 8/5 é 8/5, tá certo? Então, toda vez que o log tiver a mesma base da exponencial, o resultado é o logaritmando. Isso dá x. Eu estou falando isso porque nós vamos usar isso no exercício, aí eu vou falar isso lá, você fala, professor, eu não sabia disso. Então, agora eu estou explicando uma ferramenta que você precisa saber, tá? Muito bem. Então, aqui, e elevado a ln de 8/5.
Como isso vai aparecer no exercício, já estou colocando aqui. E elevado a ln de 8/5 é o próprio 8/5. Suponha que C de T corresponda, dado por essa expressão, corresponda à quantidade de litros anuais em milhões de litros demandadas quer dizer solicitadas, pedidas, né, que a cidade deseja, consumidas em uma pequena cidade. Então, quando fala demanda, né, é a procura, é a busca pelo combustível. Em T anos, após o instante inicial T0. Então, você vai calcular para T igual a 0, quantos milhões de litros a cidade precisa. Só que a partir do tempo vai passando, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que vai acontecer? A cidade demanda mais, precisa de mais. Então, a Petrobras, né, os postos, têm que oferecer mais combustíveis. E ele fala que passados T igual a 10 anos, ela vai ter o dobro da quantidade inicial. Então, por exemplo, a gente calcula a quantidade inicial, por exemplo, 5. Achei 5 milhões para T igual a 0. Significa que para T igual a 10 anos, ele fala que vai dar o dobro para T igual a 10, passados 10 anos, vai dar o dobro de 5, que é a quantidade inicial. Vai ter que dar 10. Ah, eu achei 8, então eu achei 16. Então, se ele falar isso. Agora, se, por exemplo, você acha 5 e calcula o T igual a 12, o que acontece? Ele está dizendo que vai ser o dobro. Você achou 12. 12 não é o dobro de 5. Então, a questão vai estar errada. Envolve esse tipo de raciocínio, tá? Você calcula a quantidade de combustível inicial jogando T igual a 0, naquela expressão C de T. Onde tem letrinha T, você joga 0, faz a conta, você vai achar um resultado. E aí, achado esse resultado, ele fala que se você jogar 10, você vai achar o dobro desse resultado que você achou jogando T igual a 0. Será que isso é uma verdade ou é uma mentira? Certo ou errado? Então vamos lá. Eu tenho a expressão C de T e ele pede a quantidade de litros demandadas dizendo que é igual. Você vai ter que dizer se isso é certo. Se a quantidade de litros demandados é igual ao dobro da quantidade de litros inicial. Então vamos calcular a quantidade inicial e depois a quantidade final e ver se uma é o dobro da outra. Tranquilo? C de 0, eu vou jogar no lugar de T igual a 0. É 5 vezes E elevado a 0. Aí você fala, professor, por que deu E elevado a 0? Porque eu joguei no lugar de 0,05 vezes T, eu coloquei 0. Eu quero saber no tempo inicial, T igual a 0. Apertei o cronômetro, largaram. Quantos milhões de litros a cidade exige, a cidade pede, precisa? Todo número elevado a 0 é 1. Né? Então, 0,05 vezes 0, T igual a 0, jogo o T ali, fica 5 vezes E elevado a 0. Então, está certo isso. Só que do lado direito, de 5 vezes E elevado a 0, do lado direito, eu coloquei 5. Porque é 5 vezes E elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1, então é 5 vezes 1. E C de 0, porque eu estou calculando a quantidade inicial. Então, C de 0 vai ser 5. 5 o quê? Eu não escrevi aí, nem vou escrever. 5 milhões de litros de combustível. Então, você chega na cidadezinha lá, ela precisa de 5 milhões de combustíveis. Tá? E aí, vou calcular para C igual a 10. C de 10, tá? Para T igual a 10. T igual a 10, o que vai acontecer? No lugar de T, eu jogo 10. Onde tem letra T aí na expressão, eu jogo 10. C de 10 é igual a 5 vezes 0,05 vezes 10. Aí você fala, professor, por que você não escreveu 0,05 vezes 10? Porque eu já calculei 0,05 vezes 10. Na verdade, gente, é importante vocês assistirem algumas aulas de álgebra, porque 0,05 vezes 10 você não precisa de calculadora. Você anda com a vírgula, para a esquerda ou para a direita. Então, dividir por 10 ou multiplicar por 10 tem uma técnica que você não precisa de calculadora. 0,05 vezes 10, você anda uma casa para a direita. Se você andar uma casa para a direita, você fica com 0,5. Então, 0,05 vezes 10 é 0,5. Aí acontece uma coisa importante, muito importante. Dá uma olhada no texto. Nesse caso, considerando-se que ln de 8/5 é 0,5. Então, pessoal, uma coisa importante para quem vai fazer concurso, quando o cara dá alguma informação desse tipo, dica, usar ln de 8/5 igual a 0,5. Isso é uma dica.
que ele poderia colocar lá embaixo, usar π igual a 3, usar ln de 8 sobre 5, significa que você vai aparecer ln de 8/5. Se você está fazendo as suas contas e não aparecer esse 0,5 ou ln de 8/5, significa que tem alguma coisa errada, certo? Mas como a gente não erra, né? Porque nós somos perfeitos, 0,5 é o ln de 8/5. O que eu vou fazer com aquele 0,5? Vou apagar e no lugar dele, na próxima passo, eu vou escrever ln de 8/5. Mantenho todo o resto. Só estou substituindo 0,5 por ln de 8/5. Beleza? Porque aqui vai ficar e elevado. Ó, escrevi a expressão toda e no lugar do 0,5 eu apaguei e coloquei ln de 8/5. Eu estou fazendo isso certo? Estou fazendo isso com convicção? Sim, certo? Agora entra aquela coisa do slide anterior. Certo? Qual é o slide anterior? É aquele que eu falei que o ln em cima e o e na mesma base, e elevado a ln, que tem base e, tem na mesma base. Então, o resultado de toda essa expressão e elevado a ln de 8/5 dá quanto, gente? Dá quanto? Dá quanto? Muito bem, acertou. Dá 8/5. Essa parte talvez seja uma parte muito importante, né? Com certeza você está vendo que só pessoas que têm muita convicção do que estão fazendo, tá? Estudaram um curso comigo, né? É que tem a condição de fazer esse tipo de coisa, tá certo? Calculei o C0, estou calculando o C10. Muito bem, agora eu vou saber quantos milhões de litros, tá? Tá quase acabando. O 5 que acontece? Você não vai fazer 5 vezes 8 e depois o resultado. Quem faz isso também são pessoas que não têm base em matemática. Você tem que simplificar, não é isso? Procurar não fazer conta alguma, tá? Então, o resultado é 8. 8 o quê? 8 milhões. Me diz uma coisa, 8 é o dobro de 5? 5 é a quantidade de litros demandadas. A cidade precisava, há tantos anos atrás, né? Há 10 anos atrás, precisava de 5. Passados 10 anos, ela precisa de 8. A quantidade de litros exigidas pela população necessárias para aquela cidade é o dobro? Não, né? Portanto, a resposta é certo ou errado? Errado, tá certo? Muito interessante esse exercício. Resposta E, errado. Pessoal, de novo um exercício da Petrobras, que caiu em 2003, tá certo? CESP-UNB, UNB-CESP, para operador. Aqui você tem uma dívida de uma empresa, já está trabalhando com dinheiro. A dívida da empresa é também definida por uma função exponencial, do tipo 2,10 elevado a t. Então, quando eu falo 2,10 elevado a x, o meu x é t, é tempo agora, tá? Não é mais milhões de litros. Muito bem. O que eu quero, na verdade? T, eu vou calcular inicialmente quanto que é a dívida da empresa, jogando t igual a 0. A dívida da empresa dá 10 centavos, por exemplo. E o número de anos, passados anos, essa dívida vai crescendo, com essa equação aí, vai crescendo exponencialmente, né? Faz assim, uma exponencial. E ela começou no ano de 2000. Passados, quanto tempo ela vai chegar em 100 mil reais? De 10 centavos para 1.000 reais, 100 mil reais, né? Por quê? Porque esse valor aí, 2,10 elevado a t, é um número muito grande, meu. Na verdade, quando você tem, é 0, alguma coisa, 1, alguma coisa. Em geral, você tem 1, alguma coisa, e não 2, alguma coisa. Esses juros aí está muito alto, né? Então, o que acontece? Vai dar um valor bastante grande. Mas ele fala que é 100 mil em menos de 15 anos. Se você achar o t 12 anos, o que ele está falando está certo. Está dando menos de 15 anos. Mas se você calcular esse t 18 anos, por exemplo, aí está errado. Então é certo ou errado? Vai dar mais de 15 o t ou menos de 15? Então vamos calcular primeiro para t igual a 0. Dívida da empresa inicial em t igual a 0. No início dos tempos, ou seja, no ano 2000. Para t igual a 0, onde eu vou? Vou calcular d de 0. Então eu escrevo d de 0, onde tem do lado esquerdo letra t, eu coloco 0, vai ficar d de 0. E do lado direito, onde tem letra t, eu coloco que número? 0 também. Então, escreve toda a expressão e no lugar do t, você coloca 0. Ali, naquela posição.
E vai ter que resultado? Todo número elevado a zero, 2,10 elevado a zero é igual a quanto? Eu não vou escrever 2,10 elevado a zero, 2,10 é igual a 1. Certo? Também não vou escrever 1, porque 1 vezes 0,1 é o próprio 0,1. Ah, professor, você colocou o 0,10. Sim, porque a dívida 0,10 é 10 centavos. Não existe 0,1 dinheiro, né? Porque tanto faz também, certo? Colocar 0,10 ou 0,1. É a mesma coisa. Como eu estou trabalhando com dinheiro, eu coloco 0,10. O resultado está dando 0,10 centavos. 10 centavos. Que ano? 2000. Agora, nós vamos calcular o D de T, certo? D de T, ele dá 100 mil reais, que é o valor da dívida. Ele deu o valor da dívida. Só que ele não deu o T. O T é que você vai ter que calcular. Usou no logaritmo, o que der, certo? Que provavelmente nós vamos usar logaritmo, porque ele escreve lá que log de 2,10, log de R$ 2,10 na base 10 é 0,32. Se você não usar essa dica que ele deu, tem alguma coisa errada, certo? Então vai ter que aparecer log de 2,10 na base 10. Vai ter que aparecer. Muito bem. Vamos escrever D de T. No lugar de D de T eu vou colocar 100 mil. Tá certo? É importante também você lembrar o seguinte, que 100 mil pode ser escrito como 10 à quinta. Quem que é 10? 10 à primeira. Quem que é 100? 100 é o quê? 10 ao quadrado. Quem que é 1000? 10 à terceira. Quem que é 10 mil? 10 à quarta. Quem que é 100 mil? 10 à quinta. Quem que é 1 milhão? 10 à sexta. Beleza? 1 bilhão, 10 à 9. 100 mil, 10 à quinta. E 10 centavos é 1 sobre 10. Todo número que termina, cuja fração, né, todo número decimal que termina, que é finito, dá para converter para fração. Isso aí é um número racional. Então, dividir, passar de 0,1 para fração é fácil. Tá? Você tem que entender o seguinte. Você pode, por exemplo, multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Tá certo? Se você multiplicar 0,1 por 10, você está multiplicando em cima. Dá 1. Mas você tem que dividir por 10 embaixo para manter a proporção. E isso acaba dando 1 sobre 10. Certo? Então, 1 dividido. Aí, se você tem 1 dividido por 10, você também não precisa de calculadora. Tá? 1 é 1,0. E dividir por 10 é andar uma casa para a esquerda. Tá? Então, 0,10 você tem que entender que é 1 sobre 10. É um décimo. E também que as multiplicações são feitas em cruz envolvendo frações, né? Se você fizer 0,10 vezes 10, passa o 10 para o outro lado esquerdo multiplicando, vai dar 1 esse resultado, porque 0,10 vezes 10 ele anda uma casa para a direita e dá 1. Muito bem, eu sei agora que o D de T é 100 mil, mas eu vou escrever 10 à quinta. Então, 10 à quinta é igual, vou para o lado direito agora da equação, 0,1 vezes 2,0T. Não mexo mais nada, deixo assim, tá certo? E vou tentar achar esse T. Você saberia achar esse T? Você está resolvendo uma equação exponencial, que você pode transformar numa equação logarítmica. Tá certo? Então vamos fazer isso. Quem que é 0,10? O que eu vou fazer aqui? Eu já sei que 0,10 é 1 sobre 10. Então eu mantenho, certo? O 10 à quinta veio daqui, é o D de T, certo? E agora eu vou escrever 1 sobre 10 no lugar de 0,10. Não fiz mais nada, olha. Certo? Então, são vários passos que você vai escrevendo. Você fala, mas professor, tem que escrever tudo isso? Sim. Eu tenho páginas de cálculos que são 72 páginas para resolver um exercício, certo? De publicação de artigos é assim. E aí, o que você faz? O 10 que está embaixo ali, 1 sobre 10, ele passa para a esquerda, certo? Ele passa para a esquerda. O que é a esquerda, né? Ele passa para a esquerda como 10 à sexta. Então, 10 à sexta é isso. Você vê que nós já estamos chegando naquilo que a gente quer. Aí você fala, pô, professor, ele falou lá que log de 2,10 na base 10 é 0,32. O que eu vou fazer vendo aquele baita daquele 2,10 ali do lado direito? Eu vou jogar log dos dois lados. Muito bem, joga log dos dois lados. Toda vez que eu tenho uma equação, eu posso dividir por 2 dos dois lados. Posso elevar ao quadrado dos dois lados. Posso calcular a raiz quadrada de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, mas nada disso vai resolver, certo? O que vai resolver? Calcular log dos dois lados. Então, vamos jogar log dos dois lados. Olha aí.
É isso que você faria, né? E aí tomba todo mundo. Vamos tombar primeiro o 6, depois vamos tombar o T. No meu caso, eu já tombaria os dois, certo? Jogava o 6 para frente do log de 10 e jogaria o T. E aquele log lá que ele deu de 2,10 na base 10, se você apagar aquele 10, é a mesma coisa. O examinador não ia reclamar, certo? Muito bem, agora a equação que a gente deveria ter. Então, a partir de 10 à sexta, 2,10 elevado a t, você tomba os dois, vai ficar log de 10 na 10 vezes 6, log de 10 na 10 é 1, logaritmo de a na base a é 1, e aí o t tomba. A partir daí você vai falar, professor, e agora? Bom, agora eu tenho que usar a dica do problema. Quanto que é log de 2,10 na base 10? 0,32. Então, eu apago esse log de 2,10 e jogo 0,32. E agora, professor? Passo 0,32 para o outro lado dividindo. Vai ficar 6 dividido por 0,32. Eu tenho técnicas também de álgebra que você não precisa ter que esquentar muito a cabeça para fazer essa conta. Eu vou colocar o resultado, não vou ensinar a técnica aqui, mas existem técnicas que eu sei de divisão por 5, de divisão desse tipo de número, que você não precisa esquentar a sua cabeça. Mas você poderia ter entendido o seguinte, você poderia multiplicar por 100 em cima e embaixo e ter 600 dividido por 32. Tá? Então, essa conta aí complicada, se você multiplicar por 6, o 6 por 100 dá 600. Mas você tem que multiplicar o 0,32 por 100. E aí você vai andar para a direita duas casas, porque você está multiplicando por 100. Então, isso é 600 dividido por 32. Fazendo essa continha, apesar que não é essa a técnica que eu uso uma técnica melhor, dá quanto? Do 18,75. Quando eu falo melhor, ela é muito mais rápida, tá certo? Do que dividir 600 por 32. Tá? 300 por 16, 150 por 8. São simplificações que você pode fazer. Mas eu tenho uma técnica mais rápida ainda. Mas eu não vou ensinar isso agora, porque senão eu vou ficar ensinando a dividir por 5 de modo rápido. Ou eu faço um shorts, ou eu faço um vídeo com técnicas de álgebra, tá certo? Para ajudar você, quando chegar nesse tipo de final, não ficar perdendo um maior tempo ainda fazendo errado a conta que você deveria acertar. Porque se você achar 1,87 anos, né, você vai dizer que é menor que 15. E, na verdade, nós estamos achando 18, nós estamos achando maior, o que torna esta questão errada. Ele está falando que é menos de 15 anos, nós estamos achando 18, quase 19. Né? Então, a resposta é E. Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício proposto para você. Se alguém for fazer, qualquer pessoa for fazer, escreva nos comentários, professor, o exercício proposto dá tanto? Marca qual é o exercício proposto que você está falando. É o EP14? Para ficar fácil de eu achar, tá certo? Algumas pessoas põem o número do minuto, mas vamos trabalhar assim, o EP14, ele só está aqui, esse EP14, tá certo? Fica mais fácil de descobrir que você está tentando achar o EP14, porque nós vamos fazer centenas de exercícios, imagina. Pessoal, tente fazer esse exercício, joga no lugar de T o quê? O 0 e vê se dá 2048, você acha o K, né? No lugar de Q, de T, 2048, você acha o K. E assim sucessivamente. Pessoal, eu gostaria também de dizer que as pessoas que adquirirem o meu e-book, escrevam para o meu e-mail ou entrem em contato pelo meu WhatsApp para dúvidas, esclarecimentos, qualquer coisa, ou o próprio o envio do e-book, tá certo? Que tem material de apoio, como você está podendo ver aí, né? Exercício resolvido muitas vezes à mão. Alguns eu fiz também digitando, mas alguns eu fiz à mão para você ver todo o passo a passo. Pessoal, chegamos ao fim da aula 09. Gostaria de dizer que o próximo tema nós vamos ver física, mas depois a gente vai voltar nessas questões agora envolvendo trigonometria, tá certo? Então a próxima aula vai ser física e a outra trigonometria, campo da matemática muito importante. Um abraço a todos e até mais.